Então eu queria fazer uma pergunta muito simples. Quais são as atribuições do Tribunal de Contas da União? Porque as pessoas ouvem o tempo inteiro TCU, STF, TSE, etc. E não sabem, mas vem cá, o que eu posso cobrar desse cara? Ele vai me ajudar com o quê? Entendeu? Quem são esses? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aproveitar esse espaço com essa audiência tão grande e explicasse para as pessoas qual é a atribuição do Tribunal de Contas da União. Excelente pergunta e obrigado pela oportunidade. Eu queria começar dando uma informação para os teus telespectadores, para os nossos telespectadores. O Tribunal de Contas da União é uma das primeiras instituições a ser fundado quando o Brasil República nasce, no século XIX, final do século XIX. Quando Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil, em 1889, já 6 meses de República, nasce o Tribunal de Contas da União através de um decreto assinado pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Então, o Tribunal de Contas da União foi previsto em lei, num decreto presidencial, em 1890, e foi instalado 3 anos depois, em 1893, pelo então ministro da Fazenda, Zedelo Correia. Veja que ontem, 17 de janeiro, o Tribunal de Contas da União completou 130 anos de atividade ininterrupta. Ou seja, nós não estamos falando de uma instituição que nasceu ontem, nós não estamos falando de uma instituição que foi inventada por um governo A ou um governo B. É uma instituição que existe em países que velam pelo bom uso do dinheiro público. Por isso que o Tribunal de Contas da União se confunde com o próprio conceito de república, não é? Que é res pública, ou seja, aquilo que pertence ao Estado, aquilo que é administrado ao Estado, uma coisa que pertence a todos. Res é coisa, e pública é de todos. Então, o conceito de Tribunal de Contas da União se aproxima do conceito de república. Veja que ali atrás tem um quadro de Rui Barbosa, que foi o ministro da Fazenda que instituiu o Tribunal de Contas da União num decreto. O Tribunal de Contas da União, portanto, nesses 130 anos, sempre teve uma competência de fiscalização das finanças públicas. Não é? Ou seja, o tribunal ele faz uma análise contábil de como o dinheiro que é arrecadado de cada cidadão brasileiro está sendo empregado, ele verifica se o dinheiro está sendo gasto de acordo com a autorização legislativa, porque esse também é um conceito da República, não é? A tripartição dos poderes, que significa uma parte do poder estatal é exercida pelo poder executivo, que é quem administra o patrimônio público, mas o poder executivo precisa fazer esse gasto de acordo com o que foi previsto pelos representantes do povo, que é o poder legislativo, que faz normas gerais abstratas para definir como as pessoas podem se comportar em sociedade e, sobretudo, o que o poder legislativo faz é definir como o dinheiro que vem da contribuição e dos tributos recolhidos de cada cidadão vai ser gasto. Isso é o que consta todos os anos da lei orçamentária, que é quem define as autorizações legais para gastos públicos. O que o TCU faz é verificar a execução orçamentária e ver se o dinheiro está sendo gasto de acordo com o que os representantes do povo estabeleceram como as prioridades. É educação, é saúde, é segurança pública, é saneamento básico, é construção de empreendimentos voltados à cultura, é o gasto público com esporte, enfim. Então, nós temos que verificar os programas de governo e como o dinheiro está sendo gasto. A Constituição de 88, porém, deu ao Tribunal de Contas da União algumas competências a mais, que eu considero importantíssimas para aproximar aquele trabalho que nós fazemos aqui no TCU com o que vem sendo feito nos países mais desenvolvidos do mundo, que é uma competência para fiscalização operacional. Por que isso é importante? Se nós formos ver lá no artigo 71 da Constituição, a Constituição nos dá ao Tribunal de Contas da União essa competência. Competência operacional é o reconhecimento pelo Constituinte de que, além de um controle de legalidade, ou seja, verificar se o governo está gastando de acordo com as autorizações legislativas, saber se esse dinheiro está sendo gasto com eficiência. Porque, perceba, se o governo decide gastar R$1 bilhão
na construção de uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum, é possível que as regras de licitação tenham sido observadas, que a empresa não tenha superfaturado, mas a pergunta que se deve fazer é: aquela obra atendeu ao interesse público, embora ela tenha seguido todas as regras da lei de licitações? E por isso é que o Constituinte de 88 deu ao Tribunal de Contas competência para fazer uma fiscalização operacional, que é verificar se o dinheiro está sendo gasto com eficiência, ou seja, aquele dinheiro foi alocado para educação. Tudo bem, foi construída uma escola, mas as crianças estão aprendendo? No caso aqui do Distrito Federal, só para dar um exemplo de agora, a Constituição prevê a criação de um fundo constitucional para pagar a segurança pública aqui no Distrito Federal. E nós tivemos aqueles eventos lamentáveis, vergonhosos, do dia 8 de janeiro. A pergunta é: o dinheiro que foi alocado para a segurança do Distrito Federal cumpriu adequadamente a sua finalidade? Ou pagar salário de policial é um fim em si mesmo? Não, o fim, na verdade, é a proteção do patrimônio público federal que fica localizado em Brasília. Então, nós tivemos uma falha terrível na execução desses mais de 15 bilhões que são repassados todos os anos pelo governo federal ao governo do Distrito Federal. Então, essa é uma explicação que eu gostaria de dar para todos os nossos telespectadores, porque o Tribunal de Contas da União tem uma larga tradição de defesa do patrimônio público, do bom uso do dinheiro público.